rapaziada, bem amigos do nosso podcast Virada Paulista. Estamos aí mais uma vez para produzir um ótimo conteúdo para vocês. A rodada 23 do Campeonato Brasileiro. Corinthians busca empate no apagar das luzes, Palmeiras tropeça em casa, São Paulo empata contra o Lanterna e Santos se prepara para o Clássico. Estou com ele, craque, o monstro, camisa 11 do Virada, Lucas Gama. Se apresenta aí. Salve, salve, rapaziada. Prazer enorme estar aqui em mais um episódio, comentar sobre essa rodada onde, coincidentemente, os três que jogaram empataram, né? E o Santos de folga aí. Mas vamos aí, vamos mais um. Tamo junto. Prazer mais uma vez. Lembrando aí que dessa vez estamos só eu e o Lucas aí, já que o Thiago e o Campos estão com as suas merecidas folgas. E vamos para o quadro que encantou o Brasil inteiro, Virada Indica. E eu vou começar pelo Lucas, já que só tem ele, né? Então fala aí, Lucas, qual que vai ser seu Virada Indica da vez? Meu Virada Indica de hoje, aproveitando que agora o público nos estádios foi liberado aos poucos, né? Vou indicar ao pessoal aí que torce pelo Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, a voltarem a frequentar os estádios. É sempre ótimo ver o seu time do coração em campo, com o ambiente do estádio. Ficamos quase 2 anos aí sem presenciar. Tá voltando agora aos poucos, 30%, ainda é pouco. Mas quem puder aí, vamos voltar aos estádios aí, bacana, um ambiente muito bom, onde fica marcado para a história para sempre. Ótima indicação do Lucas aí, mais uma vez. E a minha indicação da vez vai para os corintianos, vai para a torcida do Timão, a fiel torcida. Eu gostaria de indicar a terceira camiseta do Corinthians aí, roxa, que lembra boas camisetas do Corinthians no passado, já que o Corinthians já usou camiseta roxa outras vezes. E essa camiseta veio com um excelente propósito, que é respeitar as minas, respeitar as mulheres. Então o Corinthians está nessa campanha e lançou a camiseta. A camiseta é linda e quem tem condição de comprar, já adquira a sua camiseta lá na loja oficial do Corinthians, beleza? E a gente termina as indicações por aqui e roda a vinheta, editor. Vamos falar do que importa, que é a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos começar pelo próprio Corinthians, que foi até o estádio do Nabizão enfrentar o Red Bull Bragantino. E foi um jogaço, 2-2 ali, com gols de diferentes formas, e simplesmente o Corinthians conseguiu arrancar um empate no último minuto do jogo. E eu gostaria de saber dele, Lucas Gama, como que foi o jogo e quais foram os cenários da partida, já que foi 2-2 a partida. Então, obviamente, ela foi bastante movimentada. Bom, era um jogo para ser 5-5, 4-4, foi um jogo muito movimentado, né? Primeiro tempo, quando a gente perdeu grandes chances de gols, que poderia ter ampliado o placar. O goleiro Cleiton fez uma grande partida, um grande primeiro tempo também. E o segundo tempo, a bola resolveu entrar, né? O Bragantino abriu 2-0, para mim o Cássio falhou no primeiro gol. No segundo foi uma falha de marcação, mas o Bragantino mostrando novamente que é um grande time, um grande projeto que está começando aí. E o Corinthians fez uma mistura de variedades de gols, né? Foi o primeiro gol do Renato Augusto numa classe, né? Numa jogada muito bonita individual, onde ele tabelou com o Fábio Santos, que o Fábio Santos devolveu para ele de calcanhar, deu um corte lindo no zagueiro e bateu de chapa no ângulo. E o segundo gol foi uma raça, né? Então, o primeiro gol foi técnica e o segundo foi raça. É um novo Corinthians mesmo. No segundo gol, o Watson fez uma grande jogada, tabelou com o Juliano, que sofreu o pênalti na sequência, o juiz deu a vantagem. E o Gustavo Mosquito fundou a rede, arrebentou, fez um golaço. E o Corinthians mudando, né? O Corinthians está com novas caras agora, os jogadores ainda estão se entrosando, estão se reconhecendo. Era um jogo que não podia ter perdido pontos, na minha opinião, mesmo que seja o Bragantino que está na parte de cima da tabela, mas eles jogaram final de semana, a semifinal da Copa Sul-Americana, e o Corinthians teve a semana inteira para descansar. O Corinthians está tendo essa vantagem de ter uma semana para descansar e não está aproveitando os pontos, né? Era para o Corinthians tá em terceiro ainda, quarto, era para ter subido, mas
não vai fazer nenhuma diferença, né? Porque essa Libertadores provavelmente vamos ter nove classificados do Brasileirão, vai virar um G9, então o Corinthians muito provavelmente, ou certeza, vai estar na próxima Libertadores. Mas foi um jogão, talvez o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Foi um jogaço mesmo. O Lucas comentou aí que era para o Corinthians sair com a vitória, e eu também concordo. Não é jogo para se vangloriar por um empate. Era jogo para vitória e o torcedor corintiano tinha que ter esse pensamento na cabeça. Agora eu quero mostrar as estatísticas do jogo para vocês verem como foi um jogo maluco. Foi um jogo intenso. O Bragantino Red Bull chutou 15 vezes e o Corinthians chutou 11, sendo 5 no gol pela equipe do Red Bull e 7 pela equipe do Corinthians. O Corinthians teve mais posse de bola e também trocou mais passes. Mas foi um jogo ali que teve muitos chutes. Ao total foram 26 chutes das duas equipes, então é um número muito alto. Foi um jogo bem maluco, bem movimentado e que manteve o Corinthians aí na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar do tricolor paulista, que foi até a Arena Condá enfrentar a Chapecoense, né? Enfrentou a Chapecoense, que é a última colocada do Campeonato Brasileiro nesse momento, e saiu com um empate. Eu queria saber do Lucas, já que só tem ele, qual que é a sua análise sobre essa partida do São Paulo? São Paulo saiu com empate contra o último colocado, pode, mesmo fora de casa, é para considerar um bom ou um ruim resultado? Ou um resultado ruim, melhor dizendo. Qual é a sua opinião sobre isso? Levando em consideração que o São Paulo está aí na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. Um resultado péssimo, né? Resultado péssimo. Quando você enfrenta o último colocado, você é obrigado a ganhar. Independentemente da fase que está passando, São Paulo, ainda mais com o jogo que fez, São Paulo cansou de perder gols. O Rigoni mesmo fez um golaço, mas na sequência ele foi dar uma cavadinha, né? Até que foi um recurso bom, por azar não conseguiu fazer o segundo gol de São Paulo, e com isso São Paulo cedeu o empate para a Chape, né? Que controlou o jogo da forma que eles conseguiram. Soube sofrer, e fez o gol na parte final do jogo. São Paulo vacilou, perdeu pontos preciosos que podia encostar no top 10, até mesmo chegar no top 10, e esses pontos fazem falta, né? São Paulo vai enfrentar o Santos agora no meio de semana, e é clássico, não tem favorito, não tem, o Santos está numa fase ruim, mas não tem favorito, então esses 2 pontos que o São Paulo deixou de ganhar, né, poderá fazer falta num jogo onde a torcida sabe que dava para ter ganho, né, que era para ter ganho, teve mais posse de bola, teve muito mais finalizações, tanto no geral quanto no gol. São Paulo perdeu grande oportunidade de subir na tabela, e como eu disse novamente, né, vai fazer falta esses pontos, sempre fazem, não pode perder ponto contra quem está lá embaixo. Bem lembrado pelo Lucas aí, o próximo jogo do São Paulo é contra o Santos. E aí teremos um clássico, né? Que com certeza vamos comentar mais tarde. É um assunto aí para final do podcast, já que digamos que é a cereja do bolo desse episódio do Virada Paulista, beleza? Então agora vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras aí que enfrentou o Juventude dentro de casa e saiu com um empate. Foi 1-1. É um resultado decepcionante para o torcedor palmeirense. Mas vamos comentar aí sobre o jogo, né? Palmeiras e o Juventude empataram por 1-1 no Allianz Parque. E qual que foi a proposta do Juventude? O Juventude, desde o início ali, jogou no contra-ataque e conseguiu levar melhor no início do jogo, já que o Guilherme Castilho acertou um belo chute em cobrança de falta e abriu o placar aos 6 minutos. Os donos da casa suaram para encontrar espaço, Palmeiras teve muita dificuldade, mas chegaram ao empate num escanteio, que foi o Danilo que igualou o placar. Após a cobrança aí de Scarpa, aos 29 minutos. Na segunda etapa, já foi diferente o cenário. O Palmeiras abusou dos cruzamentos na área, o famoso chuveirinho. Mas a jogada foi muito bem anulada pela defesa do Juventude, que estava preparada para deter essa proposta do Palmeiras e conseguiu segurar o empate até o final do jogo. E o Palmeiras, com esse empate, fica a simplesmente 10 pontos do Atlético Mineiro. É uma distância
enorme para o primeiro colocado. E eu gostaria de saber dele, do Lucas. Já era o Campeonato Brasileiro para o Verdão? Ou ainda há chance de tirar essa diferença de pontos? Porque 10 pontos é ponto pra caramba, né? O Palmeiras psicologicamente abandonou o brasileiro, né? O brasileiro não, né? Abandonou o título, né? O Palmeiras vai continuar brigando lá entre os 4 mesmo. Mas o título já viu que não vai fazer esforço, né? A Libertadores está aí, é o maior foco do time. Então acho que o Palmeiras vai usar esse restante de brasileiro para treinar. O Abel Ferreira, ele chegou um momento do jogo que jogou sem o camisa 9, né? Ele tirou o Luiz Adriano e colocou o Gabriel Veron para ficar com um ataque mais leve, com o Dudu, Rony, o Wesley, um ataque mais móvel. E no final do jogo só ele colocou o Daverson. Então acho que o torcedor palmeirense também tá nem aí, né? Quem empatou com o Juventude de casa. Essa é a realidade. Todo mundo quer a Libertadores e, consequentemente, disputar o Mundial. Então, o brasileiro não fará falta para a torcida. O Flamengo tá aí com jogos a menos e provavelmente vai passar o Palmeiras também. Mas, claro, o Palmeiras também não pode relaxar, né? Tem que ganhar os jogos. Tudo bem que o jogo contra o Juventude foi dias após a classificação em Belo Horizonte, né? Então, tem aquele desgaste, tem aquela emoção psicológica de estar na final. Mas os próximos jogos o Palmeiras tem que ganhar pelo elenco que tem, né? Por representar a camisa, né? Pelo elenco, pelo investimento que tem, mas óbvio que a torcida não estará abalada com as derrotas, com os pontos perdidos. O foco mesmo é no Brasileirão, na Libertadores, desculpa. E o brasileiro aí vai ser mais para treinar mesmo, o que acontece com os times que ganham a Libertadores, que chegam na final. Antes, quando a Libertadores acabava em junho, julho, os times usavam o Brasileirão para treinar, para chegar em dezembro e disputar o Mundial. O Corinthians, o Atlético Mineiro, o Santos, eles não fizeram campanhas espetaculares no Brasileiro, tendo metade do semestre inteiro só para treinar, para chegar nas finais para chegar na final do Mundial, né? O que agora a Libertadores é no final do ano, é em novembro, né? Mais em junho e julho. Mas é isso aí, agora o brasileiro é treinamento. A torcida palmeirense não está absolutamente nem interessada mais com o título brasileiro. Casgama mandou a real e é isso aí que a torcida do palmeirense pensa no momento. Eu acho que o Campeonato Brasileiro não faz tanta falta para eles. Gostaria de falar do nosso virada destaque da semana. Esse moleque vem jogando muito, já é um spoiler para vocês, o virada destaque da semana é ele, e é o Danilo do Palmeiras, apenas 20 anos, e saca só os números que ele tem pelo Palmeiras em torneios nacionais. Fez 2 gols e deu 1 assistência em 39 jogos, sendo que apenas 23 como titular. Acertou 85% dos passes e 66% das bolas longas. Não teve erros que geraram gols em incríveis 2.329 minutos. E ele é um jogador de meio campo, é um jogador da volância. Ele é o cara que é o termômetro entre a defesa e o ataque. E não ter erros que geram gols é uma estatística absurda. E teve também 175 bolas recuperadas e 49 desarmes. Eu gostaria de saber mais uma vez do Lucas, repetindo, de toda essa rapaziada jovem que o Palmeiras tem, todos esses jogadores jovens, o Danilo é o que mais agrada a ele. Caso não for o Danilo, se ele é o que está tendo a melhor temporada entre todos eles, porque o moleque vem jogando muito nos últimos jogos. Dessa molecada recente do Palmeiras, o que eu mais gosto é o Gabriel Veron, né? Desde a seleção mesmo, sub-17, ele arrebentou, foi o destaque da seleção, mas o Danilo realmente é o que está se destacando mais, né? Tanto na temporada passada, os números dele, tanto de gols quanto assistência, acho que uma assistência só, né? Mas ele não é esse jogador que chega, né? Ele é o jogador que organiza o meio campo, que recupera as bolas. Tanto que na final da Libertadores, ele acertou aquele lançamento para o Rony, no qual o Palmeiras conseguiu o gol do título, né? Então o Danilo, ele é mais esse organizador do meio campo, né? Ele é consciente do que está fazendo e com muito futuro, né? Apenas 20 anos e domina o meio campo como se fosse um veterano. Mas a molecada do Palmeiras é muito boa, né? O Gabriel Menino também, ano passado
Danilo e Gabriel Menino tiveram grandes temporadas no título da Libertadores, da Copa do Brasil. Então é uma molecada muito boa que vai dar trabalho daqui a uns anos. Infelizmente, né, os jogadores aqui eles estouram e vão embora, mas o Palmeiras tem condição financeira para segurá-los, e se eles ficarem aqui vai dar trabalho. Tomara que fique. Muito bom pro futebol brasileiro ter grandes jogadores. Reiterando aí que para muitos analistas e torcedores também palmeirenses, o melhor jogador da final foi o próprio Danilo. Jogou muito bem aquela final de Libertadores. Agora vamos falar do assunto mais importante aí do podcast e o último assunto, que é o clássico Sansão na próxima rodada, que vai ser jogado no Morumbi. E é um clássico importantíssimo para as duas equipes, já que uma se encontra em 13º e a outra em 16º. Então, é um clássico, é um jogo onde define, talvez, o futuro de Santos e de São Paulo no campeonato, porque uma derrota num clássico abala muito. Eu gostaria de trazer algumas curiosidades sobre o jogo. A primeira, o Santos não perdeu nos últimos 4 jogos contra o São Paulo no Brasileirão. 2 vitórias e 2 empates. Se não perder o próximo jogo, será a maior sequência invicta do Peixe contra esse adversário na era dos pontos corridos. O São Paulo empatou os últimos 3 jogos no Brasileirão. Essa já é a segunda. É a segunda vez que o Tricolor empata 3 jogos consecutivos na atual edição do campeonato. Terceira, o Santos não vence há 8 jogos no Brasileirão, 5 empates e 3 derrotas. O Peixe chegou ao 9º jogo consecutivo sem vitórias em uma temporada apenas uma vez na era dos pontos corridos, em 2008, que foram 5 empates e 5 derrotas. Para quem não lembra, em 2008, o Santos passou muito perto do rebaixamento e teve o glorioso Kleber Pereira para ajudar ali a salvar dessa situação difícil. Quarto, o São Paulo é o time que menos marca gols na última meia hora de jogo no Brasileirão 2021. Apenas 3 gols do Tricolor foram marcados nesse período de seus jogos. E por fim, a quinta, o Santos é o time que menos vezes marcou o gol que abriu o placar no Brasileirão 2021. Foram apenas 5 vezes em que o Peixe saiu na frente do seu adversário. Em compensação, todos esses 5 jogos terminaram com vitória santista. Então, essas são algumas curiosidades aí, pré-clássico, e é um clássico muito importante. E eu gostaria de saber do próprio Lucas, o que ele espera para esse jogo entre Santos e São Paulo. Eu prevejo um divisor de mares para as duas equipes no Campeonato Brasileiro. Na realidade é um clássico dos desesperados, né? É um clássico de quem vai definir quem vai brigar por rebaixamento e quem vai poder sonhar com coisas grandes, né? O Santos tem um jogo a menos que o São Paulo. Se ganhar vai para 27 pontos e aí iguala com 23 jogos todos, né? Ou não, né? Porque o São Paulo ainda vai... Com o jogo, consequentemente, vai ter um jogo a mais. Mas o Santos vai encostar com o São Paulo, né? Então, afundaria o São Paulo por briga de rebaixamento, né? O Santos teve sorte, né? Esse final de semana, onde o Grêmio perdeu pro Sport. Então, dá para sonhar com uma recuperada do Santos, né? O clássico Sansão é sempre movimentado. A gente lembra que esse ano, no começo do ano, foi no Paulista? Foi no Campeonato Paulista, o São Paulo goleou o Santos por 4-0. E meses depois, no Brasileirão, o Santos foi lá e venceu o São Paulo por 2-0 na Vila Belmiro. Então é um clássico movimentado, né, de muita história, e que, na verdade, é o clássico dos desesperados, como eu disse, nesse começo do segundo turno. O São Paulo, a gente pensava que estava livre da briga de rebaixamento, mas perdeu pontos para a Chapecoense, e agora contra o Santos, como é clássico, o Santos vai tentar a primeira vitória no comando do Carille, e se conseguir vai dar uma motivada no elenco. É aquela coisa, né? Quem perde clássico sempre sente mais, né? Sempre psicológico é abalado. Então, o clássico pode fazer diferença para o Santos e para o São Paulo também. Eu acredito que o Santos vai sair vitorioso. Creio que o Santos precisa mais da vitória, né? Então vai comer grama, precisa comer grama, né? Precisa do resultado, precisa da vitória. Não que o São Paulo não precise também, mas o Santos é quem necessita mais. Então acho que o Santos vai sair com a vitória. Meu palpite, né? Pode ser que eu esteja errado, mas é minha opinião. E vamos ver, né? É um divisor de água para as duas equipes.
mas é um clássico muito movimentado, de muita história e que nunca tem favoritos. Já que o nosso craque aí, Lucas Gama, se comprometeu, mas se comprometeu pela metade, eu gostaria de fazer com que ele se comprometesse completamente. Lucas, para você, quanto vai ficar o jogo? Você já disse que o Santos vai sair vitorioso pelas circunstâncias, mas para você, qual vai ser o placar da partida? Aí você me ferre, meu companheiro, mas você disse uma curiosidade aí que o Santos nunca saiu na frente no nesse brasileiro, não sei se foi isso, mas então é um pouco perigoso, né? Mais 1-0 ali, 1-0 sofrido, como as duas equipes estão apresentando futebol fraco, né? Pode ser que seja um jogo feio, diferente dos últimos sanção que tivemos. Mais 1-0 ali chorado, um gol do Marinho, um mini míssil pode ser também. Quem sabe, né? O Santos vai com 3 zagueiros, né? Vai com o Léo Batistão e o Marinho no ataque. O menino Zanocelo vai estar de volta, né? Time titular, provavelmente. Então, acho que 1-0 pro Santos ali no Morumbi, para abandonar essa zica santista de não sei mais quantos jogos, 9, 10 jogos sem vitória aí, e conseguir a primeira vitória com o Carille, que o Carille era conhecido o rei dos clássicos quando estava no Corinthians, né? Na época de 2017 ali, 2018, o Carille costumava vencer clássicos, principalmente contra o São Paulo. Quem sabe ele não esteja com essa mesma ambição, com essa mesma sorte que tinha no Corinthians. Sorte não, né? Competência. Então, meu palpite 1-0 pro Santos. Fez jus aí a curiosidade da equipe santista, pois o Santos é o time que menos vezes marcou o gol que abriu o placar no Brasileirão. Foram apenas 5 vezes. Mas, em compensação, todos esses 5 jogos que o Santos abriu o placar terminaram com a vitória do Santos. Então, talvez aí venha a 6ª vitória do Santos aí por um placar magro de 1-0. Lembrando também que o jogador Balieiro renovou com a equipe santista e treinou como titular, também na posição de zagueiro. Então teremos novidades na equipe santista muito provavelmente. E é isso, mais um episódio se passou, mais um episódio terminou, conseguimos ser eficientes e um episódio curto também, visto os últimos que estavam saindo, apenas entre 25 e 30 minutos. Foi um episódio bem curto, mas com certeza muito objetivo. E eu queria agradecer a participação mais uma vez do Lucas e se despedir dele aí, e para ele se despedir da galera também. Valeu, rapaziada. Hoje eu e o Levi aqui resenhando com vocês, trazendo os assuntos da rodada número 23. Desculpa aí pela voz, hoje passei no médico, infecção na garganta, complicado esse tempo aqui em São Paulo, mas nada que nos abale para não trazer esse nosso podcast querido. Valeu a todos, siga a gente no Instagram, no Twitter, Virada Podcast. Estamos crescendo aí mais uma vez e vamos por mais. Tamo junto, valeu, até a próxima. Até nas adversidades, nós produzimos conteúdo para vocês. Então, o Lucas aí tá meio doente, passou no médico, mas mesmo assim tá firme e forte aí, produzindo conteúdo para vocês. Aliás, é o que a gente ama fazer e gosta de fazer. Fazemos com carinho. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pela participação de todos que ouviram. E, por favor, siga a gente nas redes sociais, pô. Siga a gente no Twitter, siga a gente no Instagram, se inscreve no YouTube, manda para aquele grupo de WhatsApp da família, envia para todo mundo, compartilha, porque você vai estar só ajudando a gente, beleza? E ficamos por aqui até o próximo episódio. Fui!